Milionário choca ao assumir paternidade de duas meninas carentes na festa da escola. Ricardo Albuquerque, o rei do Pix. Aquele cara que transformou 5.000 num império financeiro e virou manchete em tudo quanto é site de fofoca. Festa, iate, Dubai, era com ele mesmo. Solteiro, sarado e sem um pingo de juízo. Pelo menos era o que todo mundo pensava. A bomba explodiu domingo passado, na Estrelinha do Saber, lá no Grajaú. Imagina o choque. Ricardo Albuquerque, o playboy das capas de revista, pisando no asfalto quente da comunidade. E não foi só isso. As fotos e vídeos viralizaram mais rápido que fake news. Ricardo de bermuda e camisa polo, quem diria, de mãos dadas com duas menininhas, as gêmeas Dandara e Cris, umas fofuras de Maria Chiquinha. Sorrisos, abraços e, pasmem, chamando o cara de papai. A festa junina bombando, barraquinhas de quentão e pastel, criançada correndo pra lá e pra cá. E lá estava ele, Ricardo, no meio do furacão, visivelmente sem jeito, mas com um sorriso. Um sorriso que ninguém nunca tinha visto. Dandara e Cris não largavam do paizão por nada. Apresentavam para todo mundo, puxavam para brincar na pescaria, pintavam a cara dele com bigode de caipira. E Ricardo entrou na brincadeira. Parecia outra pessoa. No meio da muvuca, uma mulher, a professora Ana, chamou Ricardo para um canto. Ar de preocupada, olhar misterioso. Precisamos conversar, disse ela, com a voz embargada. Tem uma história sobre as meninas e sobre você. Os boatos se espalharam como rastilho de pólvora. Seria Ricardo o pai secreto das gêmeas? Um escândalo abafado? Uma jogada de marketing? Ninguém sabia. Só que a história ficava cada vez mais estranha. Dandara e Cris subiram no palco para cantar. Uma música de cortar o coração sobre o amor de pai e filha. Ricardo, lá embaixo, de olhos marejados, parecia hipnotizado. Uma dor, um remorso, sei lá, alguma coisa forte atingiu o cara em cheio. Quando ele tentou ir embora, Dandara agarrou a perna dele, com os olhinhos cheios d'água. Não vá embora, papai! Não nos abandona! Ricardo ficou travado, sem reação. Ana se aproximou, com aquele olhar enigmático. Ainda não acabou, Ricardo. Tem muita coisa que você precisa saber. E aí, gente? O que será que a professora Ana vai revelar? Qual o segredo por trás dessa paternidade repentina? E, principalmente, por que Ricardo se sentiu tão mexido por essa história toda? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ainda não acabou, Ricardo. Tem muita coisa que você precisa saber. Ricardo engoliu, em seco. Aquele olhar da professora Ana não era um olhar de pena. Era um olhar de peso. De quem carrega um segredo gigante nas costas. As gêmeas se apertavam nas pernas dele. Um calorzinho bom que, de repente, virou um peso. Um aperto. Ana, por favor... O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase sumindo no meio da gritaria na festa. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos no rosto.
Vamos para um lugar mais calmo. Aqui não dá. E lá foram eles, Ricardo, Ana e as meninas, para a sala da diretoria. Um cheiro forte de mofo, um monte de papel amontoado, a foto do Getúlio Vargas torta na parede. O cenário perfeito para uma bomba explodir. Ana sentou numa cadeira velha. As meninas se grudaram no Ricardo. Ele estava a pé, suando frio. Ana começou, a voz tremendo um pouco. Só o que me contaram, que elas foram abandonadas, que... Não é bem assim. Ana interrompeu, o olhar fixo no Ricardo. Dandara e Cris são suas filhas. Sim, mas tem mais coisa. Ricardo arregalou os olhos. Como assim tem mais coisa? Ana respirou fundo de novo. A mãe delas era sua irmã. O silêncio invadiu a sala. Um silêncio tão pesado que dava para cortar com a faca. Ricardo ficou branco, a boca entreaberta, sem conseguir falar nada. As meninas olhavam para ele sem entender nada. Minha irmã? Mas meus pais nunca... Eu sei que é difícil de acreditar. Ana interrompeu de novo. Mas é verdade. Sua irmã, Fernanda, era muito jovem quando engravidou. Seus pais não aceitaram. Mandaram ela para longe, para casa de parentes no interior. E ela nunca te contou. Ricardo passou a mão no cabelo desesperado. Não pode ser, isso é loucura. Não é, Ricardo. Fernanda morreu no parto das meninas. Antes de morrer, ela me pediu para te encontrar, para contar a verdade. Ela queria que você cuidasse das suas filhas e sobrinhas. As palavras de Ana ecoavam na cabeça do Ricardo. Sua irmã, as meninas, tudo se encaixava, tudo fazia sentido. A dor que ele sentiu quando as viu no palco, a conexão imediata, era sangue. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto, de terno e gravata, invadiu a sala. A cara fechada. O olhar furioso. Ricardo Albuquerque! Ele gritou. Você vai me pagar caro por isso. Ricardo olhou para o homem confuso. Quem é você? O que está acontecendo? O homem sorriu, um sorriso frio e ameaçador. Eu sou o pai das meninas, o pai de verdade, e você vai sumir da vida delas agora. Ana se levantou, assustada. Rogério, por favor, não faça isso. Rogério ignorou Ana e apontou o dedo para o Ricardo. Eu te avisei para ficar longe delas. Eu te dei dinheiro, te ameacei, mas você não me ouviu. Agora você vai se arrepender. E num movimento rápido, Rogério sacou uma arma. O grito das meninas cortou o ar. Ricardo, paralisado, viu o mundo girar. Tudo aconteceu em segundos. Um estampido, um grito, e o chão, de repente, estava vermelho. Mas não era o Ricardo que estava caído. Era a professora Ana. No meio da sala, com as meninas berrando desesperadas, Ana agonizava. Eu só queria proteger as meninas. Ela sussurrou antes de fechar os olhos para sempre. Rogério, em choque, deixou a arma cair no chão. A polícia invadiu a sala. Sirenes estridentes. O caos se instalou. Ricardo, com as meninas agarradas a ele, olhou para o corpo de Ana. Ela tinha morrido para proteger as filhas e sobrinhas dele. E ele, agora, estava sozinho, com 2 crianças traumatizadas e um assassino furioso jurando vingança. Qual era o próximo passo? Que bomba ainda estava prestes a explodir? Rogério, em choque, deixou a arma cair no chão. A polícia invadiu a sala. Sirenes estridentes. O caos se instalou. Ricardo, com as meninas agarradas a ele, olhou para o corpo de Ana. Ela tinha morrido para proteger as filhas e sobrinhas dele. E ele agora estava sozinho, com 2 crianças traumatizadas e um assassino furioso jurando vingança. Qual era o próximo passo? Que bomba ainda estava prestes a explodir? A confusão era tanta que parecia um filme de terror.
Gente gritando, policiais correndo, as meninas chorando agarradas nele. Ricardo não sabia o que fazer. Era muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A vida dele tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Rogério, algemado, olhava para ele com um ódio que dava calafrios. Eu vou te pegar, playboy. Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Ricardo ignorou a ameaça. A prioridade agora eram as meninas. Precisava tirar elas dali, proteger elas daquele horror. Mas como? Ele não sabia nada sobre elas, sobre a vida delas. Ele não sabia nem por onde começar. Um policial se aproximou. Senhor Albuquerque, precisamos que o senhor venha conosco para a delegacia. Precisamos do seu depoimento. Ricardo assentiu, sem dizer nada. Olhou para as meninas. Calma, minhas princesas. Vai ficar tudo bem. Papai vai cuidar de vocês. As palavras saíram automáticas. Mas no fundo ele sabia que não fazia ideia de como cuidar de duas crianças traumatizadas e com um pai assassino solto por aí. Na delegacia, o depoimento foi um pesadelo. Perguntas e mais perguntas, detalhes sórdidos, acusações. Ricardo se sentia perdido, culpado. Se ele não tivesse aparecido, Ana estaria viva. As meninas estariam bem. Depois de horas, finalmente o liberaram. A sensação era de que a ficha ainda não tinha caído. A realidade era dura demais. Ao sair da delegacia, uma surpresa. Um carro preto, com vidros fumês, estacionado na porta. Um homem de terno saiu do carro e abriu a porta para ele. Senhor Albuquerque, o senhor precisa vir comigo. É urgente. Ricardo hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Entrou no carro. O homem não disse uma palavra durante todo o trajeto. Chegaram a uma mansão luxuosa, no alto da Boa Vista. Ricardo nunca tinha visto nada igual. Jardins impecáveis, piscina gigante, seguranças por toda parte. O homem o conduziu até uma sala enorme, com vista panorâmica da cidade. Lá, sentada em uma poltrona de veludo, uma mulher elegante, com cabelos grisalhos e um olhar frio. Ricardo, meu querido, que bom que você veio. Ricardo o encarou, confuso. Quem é você? O que está acontecendo? A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou sua mãe, Ricardo, e tenho muitas coisas para te explicar. Ricardo arregalou os olhos. Minha mãe? Mas meus pais morreram quando eu era criança. A mulher suspirou. Essa é a história que te contaram. A verdade é bem mais complicada. Ela se levantou e caminhou até Ricardo, parando a poucos centímetros dele. Fernanda não era sua irmã. Ela era sua esposa. O mundo de Ricardo girou. A sala ficou turva. O chão sumiu sob seus pés. Não, não pode ser. Isso é impossível. Não é, meu filho. Fernanda era filha bastarda do meu marido. Para proteger o nosso nome, nós a afastamos de você. Inventamos essa história de irmã. E as meninas, Dandara e Cris, são suas filhas de verdade. Ricardo cambaleou, precisando se apoiar em uma mesa para não cair. A revelação era chocante demais, surreal demais. Por quê? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que me mentiram a vida toda? A mulher suspirou novamente. Para te proteger, meu querido, para proteger a nossa família. Fernanda era uma ameaça, e agora você também é. Nesse instante, a porta da sala se abriu e Rogério entrou, com um sorriso vitorioso no rosto. Surpresa, Ricardinho. Parece que o jogo virou. Ricardo olhou de Rogério para a mãe, a ficha finalmente caindo. Estava preso em uma teia de mentiras, traições e segredos. E a sua própria mãe era a tecelã. Mas por quê? E o que ela queria dele? Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, sentiu uma picada no pescoço.
uma agulha, uma tontura, e a escuridão engoliu por completo. Ao acordar, estava amarrado em uma cadeira em um lugar escuro e úmido. Rogério e sua mãe o encaravam, com sorrisos sádicos. Bem-vindo ao seu pesadelo, meu querido, disse sua mãe com a voz gélida. Agora, você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra família. Bem-vindo ao seu pesadelo, meu querido, disse sua mãe com a voz gélida. Agora, você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra família. A agulhada latejava, a cabeça girava. Ricardo tentava entender, mas as palavras da mulher ecoavam como trovões distantes. Esposa, mãe, traição, tudo misturado como um pesadelo indigesto. Quando a visão clareou, Rogério estava ali, debochando. E aí, playboy? Gostou da surpresa? Achou que ia bancar o paizão? Agora você vai ver o que acontece com quem mexe com a minha família. Ou melhor, com a nossa família. A mãe de Ricardo sorriu, um sorriso frio que arrepiava a espinha. Rogério sempre foi um bom garoto, obediente, leal e, acima de tudo, apaixonado pelas meninas. Ele faria qualquer coisa por elas. E por mim. Ricardo tentou se mexer, mas as amarras eram fortes. A boca seca, o medo paralisante. Por que tudo isso? O que você quer? A mulher se aproximou, o rosto a centímetros do dele. Eu quero o que é meu, Ricardo. O Império Albuquerque. Você sempre foi um estorvo. Um playboy mimado que nunca ligou para os negócios da família. Mas agora você pode ser útil. Ou morrer tentando. Rogério gargalhou. Útil? Esse cara não serve nem para dar bom dia. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura surgiu na penumbra, alta, imponente, uma arma na mão. Solta ele, Rogério, agora! Rogério se virou, surpreso. Quem é você? Sai daqui antes que... Antes que ele pudesse terminar a frase, um tiro ecoou pelo galpão. Rogério cambaleou, as mãos no peito, o sangue jorrando. Caiu no chão, sem vida. A mãe de Ricardo gritou, desesperada. Não, Rogério! A figura se aproximou, o rosto iluminado pela fraca luz. Era Ana, a professora. Ricardo arregalou os olhos, incrédulo. Ana? Mas você estava... Morta. Ana sorriu, um sorriso amargo. Digamos que eu sou muito boa em atuar e em planejar vinganças. Ela se aproximou de Ricardo, cortando as amarras com uma faca. Você achou mesmo que eu ia morrer daquele jeito? Eu esperei anos por esse momento, Ricardo. Anos! Ricardo estava completamente perdido. Eu não entendo. O que está acontecendo? Ana respirou fundo. A verdade, Ricardo, é que Rogério não era o pai das meninas. E Fernanda não era sua esposa. Fernanda era a minha esposa. E Dandara e Cris são minhas filhas. O silêncio invadiu o galpão. Ricardo olhava para Ana, a boca entreaberta, sem conseguir processar a informação. As meninas? Filhas dela? Fernanda? Eu amava Fernanda mais que tudo nesse mundo, continuou Ana, com a voz embargada. Mas sua mãe a destruiu, a afastou de mim, inventou essa história toda para te manipular. E agora, chegou a hora de pagar por tudo que ela fez. Ana apontou a arma para a mãe de Ricardo, que tremia de medo. Seu Império Albuquerque está prestes a desmoronar, e você vai assistir de camarote. De repente, um celular tocou. Ana atendeu, o rosto se contraindo em fúria. O quê? Como assim? Não pode ser. Ela desligou o telefone, o olhar fixo em Ricardo. Elas sumiram. As meninas sumiram. A voz de Ana era um misto de fúria e desespero. Ricardo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Para onde Dandara e Cris tinham ido? E quem as tinha levado? Será que a teia de mentiras e traições tinha se tornado ainda mais complexa? A única certeza era que o jogo estava longe de terminar.
e que a próxima jogada seria a mais perigosa de todas. Elas sumiram. As meninas sumiram. Aquelas palavras ecoaram como um grito na cabeça do Ricardo. Sumiram? Como assim? Quem teria coragem de raptar duas crianças no meio daquela confusão toda? Ana estava em choque, os olhos marejados, a arma tremendo na mão. Eu não sei. Eu tinha os contatos vigiando a casa, mas eles disseram que um carro preto parou e... A voz dela sumiu, embargada pela emoção. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. As meninas, de novo, no meio daquele inferno. A culpa o esmagava. Se ele não tivesse aparecido, nada disso teria acontecido. Precisamos encontrá-las, ele disse, a voz firme, tentando controlar o pânico. Ana, quem pode ter feito isso? Quem sabia que elas estavam aqui? Ana respirou fundo, tentando se recompor. Só algumas pessoas de confiança e... Ela parou, o olhar fixo em um ponto distante. E ele? Ricardo franziu a testa. Ele quem? Ana se virou para a mãe de Ricardo, que continuava amarrada e amordaçada, os olhos cheios de ódio. Ele, o pai de vocês, o verdadeiro pai de vocês dois. Ricardo sentiu um choque percorrer o corpo. Pai? Mas seus pais tinham morrido há anos. Ou era o que ele pensava. Não é possível. Meus pais. Mentira! Gritou Ana, a voz estridente. Sua mãe sempre mentiu para você. O pai de vocês não morreu. Ele está vivo. E ele sempre soube sobre as meninas. A mãe de Ricardo começou a se debater na cadeira, tentando falar alguma coisa, mas o amordaçamento a impedia. Ricardo se aproximou dela, o rosto a poucos centímetros do dela. É verdade? Você mentiu para mim a vida toda? Nosso pai está vivo? A mulher fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo sentiu um ódio avassalador tomar conta dele. A vida inteira enganado, manipulado, usado como um peão em um jogo sujo. De repente, um barulho alto ecoou pelo galpão. Um estrondo. Uma explosão. O chão tremeu. As paredes sacudiram. O teto começou a desabar. Ana gritou, desesperada. Corre! Precisamos sair daqui! Ricardo agarrou Ana pela mão e a puxou para fora do galpão, correndo o mais rápido que podia. A explosão iluminou o céu, transformando a noite em dia. Quando estavam a uma distância segura, Ricardo se virou para olhar o que tinha acontecido. O galpão estava em chamas, destruído, em ruínas. E foi então que ele viu, no meio das chamas, uma figura alta, imponente, caminhando em direção a eles. Um homem de terno, o rosto marcado por cicatrizes, os olhos brilhando com uma intensidade sombria. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ele conhecia aquele rosto. Já o tinha visto em fotos, em sonhos, em pesadelos. Ele sussurrou, incrédulo. O homem sorriu, um sorriso frio e ameaçador. Olá, Ricardo. Que bom te ver, filho. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém poderia prever. O homem olhou para Ana e, com um tom de voz gélido, revelou. Sempre soube que você estava por trás de tudo isso, irmã. Mas não se preocupe. Tenho planos para todos nós. Afinal, a família precisa estar unida, não é mesmo? E num piscar de olhos, sacou uma arma e atirou em Ricardo. Olá, Ricardo. Que bom te ver, filho. E num piscar de olhos, sacou uma arma e atirou em Ricardo. O mundo ficou mudo, uma dor lancinante no peito. Ricardo cambaleou, sentindo o sangue quente escorrer. Olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos arregalados de horror. Olhou para o pai, com aquele sorriso frio e calculista. Por quê? Ele conseguiu sussurrar, antes de cair no chão.
O pai se aproximou, agachando ao lado dele. Porque você é fraco, Ricardo. Sempre foi. E fracos não têm lugar nessa família. Ana gritou, tentando atacar o pai de Ricardo, mas ele a empurrou com força, fazendo-a cair no chão. Não se preocupe, querida, ele disse, com um tom de voz macio e assustador. Seu sofrimento está apenas começando. De repente, uma sirene começou a tocar à distância. O pai de Ricardo se levantou, olhando para os lados. Parece que a festa acabou, ele disse, com um sorriso irônico. Mas não se preocupe, meu filho. Nós ainda vamos nos encontrar. E com um aceno de cabeça, ele sumiu na escuridão. Ana se arrastou até Ricardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, não morre, por favor. Ricardo sentiu a vida esvaindo-se. A dor era insuportável, mas havia algo mais: a decepção, a traição, a sensação de ter sido usado e descartado como um lixo. As meninas, ele conseguiu dizer com a voz fraca. Proteja elas. Assentiu, desesperada. Eu vou, eu prometo. E então, tudo ficou escuro. Um zumbido constante. Ricardo abriu os olhos, sentindo-se confuso e desorientado. Onde ele estava? Olhou para os lados. Um quarto branco, asséptico. Aparelhos conectados ao seu corpo. Um médico e uma enfermeira o observavam com atenção. Ele acordou, exclamou a enfermeira, aliviada. O médico se aproximou, examinando-o com cuidado. Como você está se sentindo, Ricardo? Ricardo tentou falar, mas a garganta estava seca. Onde eu estou? Você está no hospital, respondeu o médico. Foi baleado, mas conseguimos estabilizá-lo. Ricardo arregalou os olhos. O tiro, o pai, a Ana, as meninas. Tudo voltou à sua mente como um turbilhão. As meninas, ele exclamou desesperado. Onde estão? As meninas? E a Ana? O médico hesitou, trocando um olhar significativo com a enfermeira. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Ele respirou fundo. Ana, ela não resistiu. Morreu no local. Ricardo sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Ana, morta? De novo? A culpa o invadiu com força total. Ele era o culpado por tudo aquilo. E as meninas? Ele perguntou, com a voz embargada. Onde estão Dandara e Cris? O médico fez uma pausa, antes de responder. Ricardo, as meninas nunca existiram. Ricardo franziu a testa, confuso. Como assim nunca existiram? Eu as vi. Eu conversei com elas. Elas são minhas filhas. O médico suspirou. Ricardo, você precisa se acalmar. Você está delirando. Não existem meninas chamadas Dandara e Cris. Não existem filhas. Tudo isso foi uma alucinação. Não, não é verdade, gritou Ricardo, tentando se levantar da cama. Eu sei que elas existem. Eu preciso encontrá-las. O médico o conteve, segurando-o com firmeza. Ricardo, por favor, se acalme. Você precisa descansar. Tudo isso foi um produto da sua imaginação. Ricardo olhou para o médico, desesperado. Não, você está mentindo. Eu preciso encontrá-las. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e uma figura entrou. Uma mulher elegante, com cabelos grisalhos e um olhar frio. A mãe de Ricardo. Meu querido, ela disse com um sorriso forçado. Que bom que você acordou. Estávamos tão preocupados. Ricardo a encarou, com ódio. Você mentiu para mim a vida toda. Você me usou. Onde estão as meninas? A mãe de Ricardo suspirou. Ricardo, você precisa aceitar a verdade. Não existem meninas. Tudo isso foi um delírio causado por um tumor no seu cérebro. Um tumor que descobrimos há pouco tempo e que, infelizmente, causou essas alucinações. Ricardo sentiu o mundo girar. Um tumor? Alucinações? Será que era tudo verdade? Será que ele estava louco?
Não, ele sussurrou incrédulo. Não pode ser. A mãe de Ricardo se aproximou, acariciando seu rosto com delicadeza. Meu querido, você precisa confiar em mim. Eu só quero o seu bem. Vamos cuidar de você. Vamos te ajudar a superar tudo isso. E então, ela se aproximou do ouvido dele e sussurrou, com uma voz gélida. Afinal, você não pode estragar os meus planos, não é mesmo? As meninas eram apenas um detalhe. O Império Albuquerque é meu e sempre será. Afinal, você não pode estragar os meus planos, não é mesmo? As meninas eram apenas um detalhe. O Império Albuquerque é meu e sempre será. Aquelas palavras, veneno puro. Ricardo sentiu um frio na espinha, um medo que ele nunca tinha sentido antes. Olhou para a mãe, aquele rosto antes tão familiar, agora uma máscara de pura maldade. Você é um monstro. Ele conseguiu dizer, a voz fraca, quase um sussurro. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Monstro? Talvez. Mas um monstro que sempre conseguiu o que queria. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem alto, forte, com uma expressão furiosa no rosto, invadiu o quarto. Era um policial. Parada, Albuquerque! Ele gritou, apontando a arma para a mãe de Ricardo. Você está presa por tentativa de homicídio. A mãe de Ricardo riu, um riso histérico. Tarde demais, meu caro. Eu já venci. O policial avançou, algemando-a. Ricardo observava tudo, atordoado, sem entender nada. A mãe sendo levada, o policial falando coisas que ele não conseguia processar. E então, no meio daquele caos, uma voz familiar soou no corredor. Ricardo! Ricardo, onde você está? Era a voz de Ana. Ricardo arregalou os olhos, incrédulo. Ana, mas o médico tinha dito que ela estava morta. Ana? Ele sussurrou, tentando se levantar da cama. Ana, é você? E então ela apareceu na porta do quarto. Viva, intacta, com um sorriso no rosto. Ricardo, que bom que você está bem, ela disse, correndo para abraçá-lo. Ricardo a abraçou com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o médico disse que você estava morta. Ana riu. Digamos que eu soube me fingir de morta muito bem. Tinha que tirar a sua mãe de cena e rápido. Ricardo estava completamente confuso. Eu não entendo. O que está acontecendo? Ana respirou fundo. A verdade, Ricardo, é que nada do que você viveu nos últimos dias foi real. As meninas, o tiro, o pai, tudo foi uma grande encenação. Ricardo franziu a testa, sem entender nada. Encenação? Mas por quê? Ana se afastou, olhando para ele com um olhar sério. Porque você precisava acordar, Ricardo. Você precisava ver a verdade. E a única maneira de fazer isso era te levar ao limite. Ricardo sentiu um calafrio percorrer a espinha. A verdade? Que verdade? Ana se aproximou dele e sussurrou, com a voz baixa. Ricardo, você não é Ricardo Albuquerque. Você é outra pessoa. Uma pessoa que foi apagada da face da terra há muitos anos atrás. Uma pessoa que é muito, muito importante. Ricardo sentiu o mundo girar. Outra pessoa, apagado da face da terra? O que ela estava dizendo? Eu não estou entendendo. Eu sou o Ricardo Albuquerque. Eu sei quem eu sou. Ana balançou a cabeça. Não, Ricardo, você não é. Você é Rafael Viana. E você é o único herdeiro de uma fortuna muito maior do que a dos Albuquerque. Uma fortuna que sua mãe quer roubar de você a todo custo. Rafael Viana. Aquele nome. De repente, flashes de memórias começaram a invadir a mente de Ricardo. Imagens de uma infância feliz, de uma família amorosa, de um acidente. Eu estou começando a me lembrar. Ele disse, a voz tremendo. Rafael,
Meu nome é Rafael. Ana sorriu. Bem-vindo de volta, Rafael. O mundo precisa de você. E eu estou aqui para te ajudar a recuperar o que é seu. Naquele momento, um homem entrou no quarto, vestido com um terno elegante. Ele tinha um rosto sério e um olhar determinado. Rafael, precisamos ir, ele disse, com uma voz firme. Sua vida está em perigo. Sua mãe não vai desistir tão fácil. Rafael olhou para Ana com um misto de medo e esperança. Quem é ele? Ana sorriu. Ele é o seu protetor, Rafael. O homem que tem te vigiado e cuidado de você durante todos esses anos. Ele vai te ajudar a se tornar quem você realmente é. O homem estendeu a mão para Rafael. Vamos, Rafael. Não temos tempo a perder. O mundo te espera. Rafael hesitou por um momento, mas então ele apertou a mão do homem. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Ele precisava descobrir quem ele era de verdade, e ele precisava proteger o que era seu. Enquanto Rafael saía do quarto, ele olhou para trás e viu Ana sorrindo para ele. Um sorriso de esperança, um sorriso de amor. E então ele desapareceu no corredor, deixando para trás o passado e abraçando o futuro. Mas o que ele não sabia era que sua jornada estava apenas começando, e que o maior perigo ainda estava por vir. A verdadeira face da sua mãe ele ainda não conhecia. Uma face que faria todos os horrores que ele já viveu parecerem brincadeira de criança. Sua mãe era a chave para um segredo ancestral, um segredo que poderia mudar o destino do mundo. E ela não mediria esforços para mantê-lo enterrado para sempre. Enquanto Rafael saía do quarto, ele olhou para trás e viu Ana sorrindo para ele. Um sorriso de esperança, um sorriso de amor. E então ele desapareceu no corredor, deixando para trás o passado e abraçando o futuro. Mas o que ele não sabia era que sua jornada estava apenas começando e que o maior perigo ainda estava por vir. A verdadeira face da sua mãe ele ainda não conhecia. Uma face que faria todos os horrores que ele já viveu parecerem brincadeira de criança. Sua mãe era a chave para um segredo ancestral, um segredo que poderia mudar o destino do mundo. E ela não mediria esforços para mantê-lo enterrado para sempre. O cara de terno me guiou por um labirinto de corredores, cada um mais frio e impessoal que o outro. Eu, Rafael, ou seja lá quem eu era, me sentia como um fantoche, sendo levado para um palco que eu não conhecia. A ficha ainda não tinha caído. Rafael Viana, herdeiro de uma fortuna? Tudo parecia um filme de ficção científica. Saímos do hospital por uma porta lateral, direto para um carrão preto, blindado. O cara que se apresentou como Marcos não parava de olhar pros lados, com a paranoia de quem está fugindo da máfia. Entramos no carro e ele pisou fundo, cortando o trânsito como se estivesse numa perseguição de cinema. Para onde estamos indo? Perguntei, a voz tremendo um pouco. Para um lugar seguro, respondeu Marcos, sem tirar os olhos da estrada. Um lugar onde você vai poder se preparar para enfrentar o que vem por aí. O carro zanzou por umas 2 horas até que chegamos numa casa isolada, no meio do mato. Uma casa enorme, com cara de fortaleza, cercada por seguranças armados até os dentes. Parecia cena de filme americano. Bem-vindo ao seu novo lar, disse Marcos, com um sorriso meio forçado. Aqui você vai estar seguro, por enquanto. Entramos na casa e fui recebido por uma mulher, elegante, com um olhar gentil e um sorriso acolhedor. Ela se apresentou como Sofia,
e disse que seria responsável por me ajudar a recuperar minhas memórias e a me adaptar à minha nova vida. Os dias seguintes foram um turbilhão de informações, treinamentos e terapias. Sofia me mostrou fotos, vídeos, documentos, tudo para me provar que eu era mesmo Rafael Viana. Aos poucos, as lembranças começaram a voltar, como flashes de um filme antigo. Lembrei da minha família, dos meus amigos, da minha vida antes do acidente. Mas quanto mais eu lembrava, mais eu me sentia confuso e assustado. A história que Sofia me contava era assustadora demais para ser verdade. Uma história de conspirações, traições e segredos de família, que envolviam até a minha própria mãe. Uma noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. Na Ana, que tinha me salvado. Na minha mãe, que tinha tentado me matar. Nas meninas, Dandara e Cris, que pelo visto eram frutos da minha imaginação. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora do quarto. Um barulho como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. Levantei da cama, com o coração na boca, e fui até a porta. Colei o ouvido na madeira, ouvi vozes sussurrando. "Tem certeza de que é ele?" perguntou uma voz. "Absoluta", respondeu outra voz. Recebi a confirmação do contato de dentro. Senti um calafrio percorrer a espinha. Contato de dentro? Tinha um traidor dentro da minha própria casa? Peguei o celular e tentei. Estava sozinho, encurralado. De repente a porta se abriu com um estrondo. 2 homens armados invadiram o quarto, apontando as armas para mim. "Não se mexa", gritou um dos homens. "Você vai vir com a gente." Eu sabia que não podia lutar. Estava em desvantagem, despreparado. Respirei fundo e levantei as mãos. "Tudo bem", disse, tentando manter a calma. "Eu vou com vocês. Só não me machuquem." Os homens me algemaram e me levaram para fora da casa. Fomos até um carro preto, estacionado no meio do mato. Me jogaram dentro do carro e pisaram fundo, sumindo na escuridão. Durante todo o trajeto, não disseram uma palavra. Eu tentava pensar em quem poderia estar por trás daquilo. Minha mãe? Algum inimigo da minha família? Ou será que, de repente, o carro parou bruscamente? Os homens me tiraram do carro e me levaram para um lugar estranho. Um lugar escuro e úmido, com cheiro de mofo. Um galpão abandonado. Me jogaram no chão, com brutalidade. Olhei em volta e vi várias pessoas reunidas, em círculo. Rostos sombrios, olhares ameaçadores. E então, a figura surgiu na minha frente. Uma figura que eu jamais esperaria ver ali. Uma figura que mudaria tudo. Era Ana. Surpreso. "Rafael", ela disse, com um sorriso frio e cruel. "Achou mesmo que eu estava do seu lado? Que eu ia te ajudar a recuperar sua vida? Você é muito ingênuo, Rafael. Muito ingênuo." Eu estava em choque. Paralisado. Ana me traindo? Mas por quê? Eu não entendo, consegui dizer, a voz tremendo. "Por que você está fazendo isso? Eu confiei em você." Ana riu, uma risada alta e estridente. "Confiança? Que palavra engraçada. Você acha mesmo que eu me importo com você, Rafael? Você é só uma peça no meu jogo. Uma peça que eu usei para chegar onde eu queria." "Onde você quer chegar?" perguntei, desesperado. Ana se aproximou, o rosto a centímetros do meu. "Eu quero o que é seu, Rafael. Eu quero a sua fortuna. E eu vou fazer de tudo para conseguir." E então ela se afastou, dando um sinal para os seus capangas. Os homens se aproximaram de mim com facas na mão. "Adeus, Rafael", disse Ana com um sorriso sádico. "Foi bom te conhecer, mas a sua hora chegou." Fechei os olhos, esperando o pior. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Um grito, um estampido, e então o silêncio.
Abri os olhos e vi Ana caída no chão, com um buraco na testa. Morta. Em cima dela, parado com uma arma fumegante na mão, estava Marcos. Me desculpe a demora, Rafael, ele disse, com um olhar triste. Tivemos alguns problemas no caminho. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ana morta. Marcos me salvando. O que estava acontecendo? Eu não entendo, disse, a voz embargada. O que está acontecendo? Marcos respirou fundo. A verdade, Rafael, é que Ana era uma agente dupla. Ela trabalhava para sua mãe, mas também tinha seus próprios planos. Ela queria te usar para roubar a sua fortuna, mas depois pretendia te matar. E você? Perguntei. Você trabalha para quem? Marcos me olhou nos olhos. Eu trabalho para o seu pai, Rafael. O seu pai está vivo e ele precisa da sua ajuda. O mundo girou. Meu pai estava vivo? Tudo que eu achava que sabia era mentira. Marcos estendeu a mão para mim. Vamos, Rafael. Não temos tempo a perder. Seu pai precisa de você. E então eu fiz o que tinha que ser feito. Peguei na mão de Marcos e saí daquele lugar, deixando o corpo de Ana para trás. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que a minha vida tinha mudado para sempre. E então eu fiz o que tinha que ser feito. Peguei na mão de Marcos e saí daquele lugar, deixando o corpo de Ana para trás. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que a minha vida tinha mudado para sempre. Saímos daquele galpão caindo aos pedaços e entramos no carro. Marcos dirigia que nem um louco. Parecia que a gente estava fugindo de um furacão. Olhei para trás, para o galpão sumindo na escuridão. Tanta coisa tinha acontecido ali. A Ana, a traição, a revelação do meu pai. Era muita informação para processar. Para onde a gente está indo? Perguntei, a voz ainda meio embargada. Para o seu pai, respondeu Marcos, sem tirar os olhos da estrada. Ele tá te esperando. Ele tem muito para te explicar. Fiquei quieto, pensando no tal pai. Um cara que eu nem sabia que existia, que tinha me abandonado, que agora precisava da minha ajuda. Era tudo tão confuso. Depois de umas horas de viagem, chegamos numa casa enorme, no meio do nada. Uma casa com cara de castelo, com torres e muros altos. Parecia um filme de época. Chegamos, anunciou Marcos, estacionando o carro. Seu pai está te esperando. Descemos do carro e fomos até a porta principal. Marcos tocou a campainha e depois de alguns segundos, a porta se abriu. Uma mulher elegante, com cabelos brancos e um olhar sério, nos recebeu. Seja bem-vindo, Rafael, disse ela com um sorriso discreto. Seu pai está ansioso para te ver. Entramos na casa e fomos até uma sala enorme, com lareira e quadros antigos. Lá, sentado numa poltrona, de couro, estava ele, meu pai. Um homem forte, com um rosto marcado pelo tempo e um olhar penetrante. Ele se levantou e veio na minha direção. Rafael, disse ele com a voz rouca, finalmente te encontrei. Ele me abraçou com força, um abraço que eu nunca tinha recebido antes. Um abraço que me fez sentir seguro, protegido. Eu esperei por esse momento a vida toda, continuou ele, me olhando nos olhos. Eu tenho muito para te contar. Muita coisa aconteceu enquanto você estava longe. Sentamos na sala e ele começou a falar. Contou a história da minha família, da minha mãe, da minha fortuna. Contou sobre a guerra que estava acontecendo nos bastidores, sobre os inimigos que queriam nos destruir. Eu preciso da sua ajuda, Rafael, disse ele, com um tom de voz grave. Eu não posso fazer isso sozinho. Você é o único que pode me ajudar a salvar a nossa família. Eu olhei para ele, com um misto de medo e determinação. Eu não sabia se estava pronto para aquilo.
mas eu sabia que não podia abandoná-lo. Eu vou te ajudar, pai, disse eu com a voz firme. Eu vou fazer o que for preciso. Ele sorriu, um sorriso de alívio. Eu sabia que podia contar com você, meu filho. Naquele momento, a porta da sala se abriu e um homem entrou. Um homem alto, forte, com um rosto familiar. Era Marcos. Senhor, disse Marcos, com a voz urgente. Temos um problema. Meu pai franziu a testa. O que foi? A polícia está aqui, respondeu Marcos. Eles querem falar com o Rafael. Eu senti um calafrio percorrer a espinha. A polícia? O que eles queriam comigo? Deixe-os entrar, disse meu pai, com um tom de voz calmo. Não temos nada a esconder. Marcos assentiu e saiu da sala. Alguns segundos depois, 2 policiais entraram. Boa noite, disse um dos policiais, com um olhar desconfiado. Somos da Polícia Federal e gostaríamos de fazer algumas perguntas ao senhor Rafael Viana. Eu respirei fundo e assenti. Pode perguntar. Os policiais começaram a fazer perguntas sobre a Ana, sobre o galpão, sobre a minha mãe. Eu respondi a todas as perguntas, tentando ser o mais honesto possível. Depois de algumas horas de interrogatório, os policiais se levantaram. Obrigado pela sua colaboração, senhor Viana, disse um. Os policiais. Podemos ir agora. Os policiais saíram da sala e meu pai me olhou, com um olhar preocupado. Você está bem, Rafael? Perguntou ele. Estou, respondi eu, tentando manter a calma. Mas eu não entendo. Por que a polícia está me investigando? Meu pai suspirou. Porque a sua mãe é muito poderosa, Rafael. E ela vai fazer de tudo para te tirar do caminho. Naquele momento, a porta da sala se abriu novamente. Mas dessa vez, não era um policial. Era uma mulher elegante, com cabelos negros e um olhar frio. Uma mulher que eu conhecia muito bem. Era minha mãe. Olá, Rafael, disse ela, com um sorriso sádico. Que bom te ver de novo. Eu a encarei com ódio. O que você está fazendo aqui? Ela riu. Eu vim te buscar, meu querido. Você não pode escapar do seu destino. De repente, ela sacou uma arma da bolsa e apontou para mim. Adeus, Rafael, disse ela, com a voz gélida. Foi bom te conhecer. Mas antes que ela pudesse atirar, meu pai se jogou na frente, protegendo-me com o corpo. O tiro ecoou pela sala. Meu pai caiu no chão, com um buraco no peito. Eu gritei desesperado. Pai! Minha mãe sorriu vitoriosa. Agora você é meu, Rafael. E então... Ela apontou a arma para mim novamente. Mas no momento em que ela ia atirar, a porta da sala se abriu e uma figura surgiu. Uma figura que eu jamais esperaria ver. Era a Ana. Surpresa! Gritou Ana, com um sorriso. Diabólico. Você achou mesmo que eu ia morrer tão fácil? Ela apontou a arma para minha mãe e atirou. Caiu no chão, morta. Eu fiquei paralisado, sem entender nada. Ana viva? A minha mãe morta? O que estava acontecendo? Ana se aproximou de mim, com um olhar estranho. Eu menti para você, Rafael, disse ela com a voz calma. Eu não sou a Ana. Eu sou outra pessoa. E eu tenho um segredo para te contar. Ela respirou fundo e revelou. Eu sou a sua irmã. A sua irmã gêmea. O mundo girou. Uma irmã gêmea? Eu não conseguia acreditar. Não, não pode ser. Consegui dizer, a voz tremendo. Ana sorriu, um sorriso triste. É a verdade, Rafael. E agora nós temos um trabalho a fazer. Nós precisamos vingar a morte do nosso pai. Ela estendeu a mão para mim. Você vem comigo, irmão? Olhei para Ana, para o corpo do meu pai, para o caos que me cercava. Eu não sabia o que fazer. Mas eu sabia que não podia ficar parado.
Naquele momento, ouvi uma voz fraca vindo do chão. Rafael, a voz sussurrou. Olhei para baixo e vi meu pai, com os olhos abertos me encarando. Não confie nela, ele conseguiu dizer com a voz rouca. Ela é perigosa. E então ele fechou os olhos e morreu. Olhei para Ana, com um misto de confusão e desespero. Ela era minha irmã ou uma impostora? Quem estava falando é verdade? O que ele quis dizer com isso? Perguntei, a voz tremendo. Ana me olhou nos olhos e disse: Ele está mentindo, Rafael. Ele sempre mentiu para você. Confie em mim. Eu sou a única pessoa que você pode confiar. Eu não sabia o que fazer. Em quem acreditar? Minha vida era uma mentira. E agora eu estava sozinho, no meio de uma guerra que eu não entendia. De repente, Ana pegou a arma e apontou para mim. Sinto muito, Rafael, disse ela, com um olhar frio e calculista. Mas eu não posso deixar você atrapalhar os meus planos. E então, ela apertou o gatilho. O tiro, o sangue jorrando, mas não em mim, em Marcos. Ele se atirou na frente, me salvando de novo. Ana, ou seja lá quem fosse aquela maluca, caiu no chão, com a arma escorregando da mão. Corre! Gritou Marcos com a voz fraca. Sai daqui! Ela não pode te pegar. Não precisei que ele repetisse. Peguei a arma que tinha caído da mão da Ana e disparei para fora da casa. Corri como se o diabo estivesse no meu calcanhar, sem saber para onde ir, sem saber em quem confiar. No meio da fuga, encontrei um celular jogado no chão. Peguei e liguei para o único número que sabia de cabeça, o da Sofia. Sofia, me ajuda! Eles estão tentando me matar! Gritei desesperado. Rafael, calma! Onde você está? Perguntou Sofia, com a voz preocupada. Eu não sei. Estou fugindo. Eles estão me perseguindo. Aguenta firme. Estou indo te buscar. Fica onde está. Esperei por Sofia um tempão, escondido num matagal, tremendo de medo. Cada barulho me fazia pular. Cada sombra me assustava. Finalmente vi os faróis do carro de Sofia se aproximando. Corri até ela e entrei no carro, aliviado. Obrigado, Sofia. Você me salvou, disse eu com a voz embargada. Sofia me abraçou com força. Eu nunca ia te abandonar, Rafael. Você é como um filho para mim. Enquanto Sofia dirigia, contei tudo o que tinha acontecido. Sobre a Ana, sobre o Marcos, sobre o meu pai, sobre a minha mãe. Sofia ouvia tudo em silêncio, com um olhar triste. Eu sinto muito por tudo que você está passando, Rafael, disse ela com a voz suave. Mas eu prometo que vou te ajudar a superar tudo isso. Eu vou te ajudar a encontrar a sua verdade. Sofia me levou para um lugar seguro, longe de todos aqueles loucos. Um lugar onde eu pudesse finalmente ter paz. Comecei a fazer terapia, a tentar entender o que tinha acontecido na minha vida. Aos poucos, as lembranças começaram a se organizar, a fazer sentido. Descobri quem eu era de verdade. Descobri a minha história. E descobri que a minha mãe não era a vilã da história. Ela era uma vítima de uma família poderosa e cruel, que não media esforços para conseguir o que queria. Decidi usar a minha fortuna para fazer o bem, para ajudar as pessoas que precisavam. Criei uma fundação, investi em projetos sociais, lutei por justiça. Nunca esqueci da Ana, do Marcos, do meu pai. Eles foram vítimas de uma guerra que não era deles, mas eles me ensinaram uma lição valiosa, que a verdade sempre vence no final das contas. E as meninas, Dandara e Cris? Ah, elas ainda vivem na minha memória, como um sonho bom. Um sonho que me lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe uma luz de esperança. Um dia recebi uma carta anônima. Dentro,
uma foto. Uma foto de duas meninas, sorrindo, de Maria Chiquinha. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. A verdade está mais perto do que você imagina. Quem eram aquelas meninas? E o que elas tinham a ver comigo? A história, com certeza, estava longe de acabar. Ei, você que chegou até aqui, presta atenção. A história pode ter terminado, mas a aventura continua. Você precisa se inscrever agora no canal. É a única forma de garantir que você não vai perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Mostre seu apoio. Alimente o algoritmo. Este é o momento para demonstrar que você faz parte da nossa comunidade de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações. O que você achou desse final? Quais são suas teorias? Compartilhe suas emoções. Queremos saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Aqueles amigos que amam uma boa história e precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, vai lá! Mostre que você é um deles. A gente se vê na próxima história.